Existem programas de imigração que até 35 anos uma pessoa vai pontuar pela idade. Tem programas de imigração que até 43, tem caminhos de imigração que mais de 50 anos uma pessoa pode migrar. Então, por exemplo, se a gente pegar o Express Entry, que nem programa de imigração mas é um sistema de imigração conhecido no mundo inteiro, quando o assunto é Canadá, e é o famosinho, né, o queridinho da imigração, mas é um sistema de imigração, e eu vou falar dele porque agora, em julho, as rodadas de convite elas voltam para os principais programas de imigração federal. Para quem não sabe, os programas de nomeação eles estavam acontecendo durante a pandemia, agora os programas federais eles voltam. Então, se uma pessoa, por exemplo, ela tem mais de 35 anos, ela vai escolher um outro programa, um outro caminho, um programa provincial, uma forma de migração, vai migrar através do mercado de trabalho, vai migrar através de um college. Agora, inclusive, a província do Quebec fez um anúncio que a partir do ano que vem vai ter bolsa de estudo com valor que o canadense paga. Então, aquela história que só quem tinha, sei lá, 100 mil na conta para pagar um college pode migrar, isso já cai por terra num dos caminhos de imigração, que são os caminhos mais que precisa de uma autonomia financeira maior, né? Então, é isso, assim. Por exemplo, a gente tem um mentorado, ontem, inclusive, vou comentar o nome dele, porque ontem ele comentou na publicação lá que a gente fez, rodou o depoimento dele, e ele falou, e eu falei quando eu estava entrevistando ele, que ele foi contratado com 46 anos, né? Ele agradeceu e disse, não, eu já tenho 47. Então, é isso, a idade ela não impede uma pessoa de migrar. E essas discussões a gente ouve toda hora, né? Eu entendo que o que a pessoa faz geralmente, o que a galera faz quando está pensando em imigração é geralmente inverter a ordem. Porque você não vai tomar uma decisão, eu vou estudar inglês. E daí o cara vai lá, vou estudar inglês e faz o cursinho de inglês. Eu vou me matricular num college e daí matricula. Tipo, pra quê? Aleatório. Por quê? Tem motivo? Qual é o motivo que você está fazendo isso? Por que você está fazendo isso? Qual é o propósito? Qual é a estratégia que você está seguindo? E o que a gente está falando aqui é sobre estratégias de imigração. Então, quando a gente fala de qualquer decisão que você toma para migrar, tem que ter um motivo. Porque senão você só está fazendo o que você acha que vai dar certo, né? E às vezes é que nem tu falou, quantas pessoas chegam até a gente, estudei inglês. Aí o cara era de uma área assim que tem muita demanda no Canadá, só que tem muitas ofertas de emprego que muitas vezes valorizam o francês, né? E o cara às vezes estudou inglês. Ou seja, ele pode conseguir imigrar, mas às vezes ele tinha ali um mar de possibilidades que ele perde porque ele estrategicamente começou o idioma errado. E a gente está falando de uma pessoa que começou, às vezes, o idioma do zero. Então, o esforço para evoluir no inglês ou no francês seria basicamente o mesmo, né? Sim. Então, o motivo ele é importante. Por que a gente vai fazer alguma coisa? Por que você está estudando inglês? Por que você está se matriculando num college? Né? Tem a questão do college também, né, Daniel? A pessoa acha que é só se matricular no college, que isso é uma estratégia de imigração, que vou fazer um college, um co-op, o famoso co-op, e automaticamente vou migrar. E não é bem assim, a gente sabe. Então, infelizmente, é invertida a ordem. Ao invés de planejar para tomar uma decisão em cima do planejamento para depois migrar em um programa de imigração, a pessoa simplesmente ignora programas de imigração ou caminhos de imigração, que é seguir uma estratégia, e saber o que precisa para se qualificar naquilo, ela ignora planejamento e ela só decide. Só decide. E ela ignora dois fatores aqui que são muito importantes. Planejamento em cima de uma estratégia, de um programa, de um caminho de imigração. Mas sabe o que eu vejo? Eu acho que isso acontece porque rola muita ansiedade. Sim, sim. E quando a gente fala de idade, tem limite, porque o tempo, a gente tá falando de tempo. Todos nós, o nosso tempo tem um limite, né? Além de ser caro, o ativo mais caro que cada um de nós tem é o tempo. Você tem um limite, né? Dificilmente você vai viver 1000 anos. Então, acho que o ponto é a ansiedade das pessoas em mudar a situação, em mudar para uma realidade diferente, em querer conhecer outros lugares, em ter uma qualidade de vida melhor. Mas então, desiste depois de uma idade. Exato, e aí a pessoa sente que existe esse desafio de tempo versus o que ela já fez,
E a ansiedade de querer fazer faz a pessoa se precipitar nessa decisão. Quanta gente... E, por exemplo, quantas pessoas morrem tentando cruzar a fronteira dos Estados Unidos? Sabe? São milhares de pessoas que passam por inúmeros problemas a ponto de perder a vida fazendo isso. Quantas delas talvez conseguiriam imigrar legalmente? E por uma falta de planejamento, de conhecimento, de buscar informação, perdem a vida fazendo isso. E é interessante porque a gente não está falando de um tempo de planejamento de anos. Não. Às vezes a gente está falando de... E às pode vezes... ser 12 meses, mas daqui a pouco às vezes, a gente está falando de um planejamento de menos tempo, de poucos meses, às vezes, para você conseguir uma imigração por diferentes caminhos, né? Exato. E eu acho que um ponto legal também da idade é você sempre entender aonde você vai ter mais oportunidades de acordo com a sua idade também. Né? Então existe muito isso. Às vezes você está aqui no Brasil, você tem, sei lá, 40 anos. Qual que é o cenário profissional para a sua idade aqui? Você tem 35, qual que é o cenário e a perspectiva de crescimento profissional aqui ou lá fora? Né? Então, beleza, eu tenho 45 anos, eu ganho X mil reais por mês aqui no Brasil. Se eu for para o Canadá, com essa minha idade, dá para ganhar quanto? Entendeu? Então acho que a idade precisa ser levada em consideração nesse quesito do planejamento, a sua perspectiva de receita, de qualidade de vida. Então, eu quero ter 45 anos e estar correndo atrás de ônibus. ou o Uber não vir no meu bairro porque meu bairro é perigoso, sabe? Entendeu? Nossa. Então a questão da idade é muito relevante para isso, na minha opinião. E tu tá falando uma coisa que é verdade, porque quando a gente fala de idade, muita gente também acha que ela não vai ser contratada por uma empresa por causa que tem, sei lá, 40 e poucos anos, Exatamente. 50 anos. E ela acha, não, com a minha idade, já a empresa não vai querer que me contratar porque a minha aposentadoria é em X meses, né? Exato. Só que daí, Daniel também pode falar sobre isso, né, Messi? Que acontece, próprio caso que a gente acabou de citar, né, Daniel?